Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios, podcast comigo, Matheus Aranha. E hoje eu estou aqui com Saulo Flor, ele que é o proprietário do Senhor Estúdio, especialista em branding. Saulo, muito obrigado por ter vindo. E fala para o pessoal quem que é Saulo Flor em 30 segundos. Saulo Flor, diretor criativo do Senhor Estúdio, proprietário, né? Tentam me chamar de CEO, eu não gosto. Ávido leitor, adoro ler e adepto aí das soluções criativas que diferenciam as marcas e que mostram para o mundo que a gente não precisa vender só o que é melhor, mas sim o que é diferente. Roda a vinheta. Pô, Saulo, me conta um pouquinho como é que foi o início da sua trajetória como empreendedor, com quantos anos você iniciou? Eu sei que já foram outros segmentos além do que você está hoje. Me explica um pouquinho. Sim, não sei se você conhece ainda a minha história, né? Assim, desde o começo. Você me conhece há muito tempo, mas acho que... Desde toda não, acho toda que não. Os pedaços, né? Cara, eu dei sorte, né? Nasci numa família de empresários, então não vou ter a jornada do herói para contar aqui para você. Né? Mas isso tem o seu lado positivo também. Cresci numa família que me deu tudo que eu preciso, condição boa, escola, né? Ensino, estudei fora, morei no Canadá também. Então aprendi muito, muito, muito. E quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu já tinha optado por fazer todos os cursos imagináveis. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mudou muito. Mudei muito. Vou fazer medicina, vou fazer... Sem imaginar, eu pensei. E não consegui fugir muito dos negócios, né? Acabei fazendo engenharia de produção e para não dizer que eu não fiz faculdade, porque era o que menos me importava. Então, fazia faculdade, mas não era a partir dos 17 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. Né? Fui trabalhar lá, praticamente obriguei ele a abrir uma conveniência, porque estava lá, ele queria alugar. Eu fiz, pai, eu quero fazer alguma coisa, tá esse espaço aqui fechado. Não, mas eu não quero tomar conta, eu não quero fazer, eu não quero ter que contar bala, né? Imagina, contar bala, o cara já com 50 anos, bem sucedido, com patrimônio e contar bala e cigarro e tal, ele não quer ter essa dor de cabeça. Eu fiz, não, eu tô na época de ter essa dor de cabeça, eu vou. E aí ele montou junto comigo, a gente decidiu fazer uma conveniência muito no estilo dele, né? Que era uma conveniência de 50, talvez você lembre dela, que era a cinquentona. Sim, a que ficava ali na Prodente. E eu comecei lá gerenciando essa loja para o meu pai. Que tinha aquela luz de LED vermelha. Tinha um neon. Era neon de verdade, né? Depois a gente substituiu por LED porque não conseguia mais fazer manutenção no neon de verdade. Tinha uma pin-up em cima e tal. Então ela foi toda ambientada nos anos 50. Né? E foi uma coisa que foi feita... Meu pai dizia que era uma maquiagem. Porque meu pai é arquiteto. Ele disse, Saulo, não vou gastar o piso. Vai botar porcelanato? Não, adesiva. Entendi. Então a gente fez uma maquiagem, mas foi uma maquiagem muito bem feita. Que meu pai tinha muito material de decoração e coleção. Então a gente usou isso e começou a dar certo. Né? Tanto que começou a bombar a loja, a gente botou muita gente lá nos shows de rock que a gente fez. Então vocês faziam eventos para conveniência. Foi uma coisa que surgiu, um cara que frequentava, disse que era o lugar ideal, me convenceu, eu convenci meu pai com o seguinte argumento, pai, se der BO, você tira do meu salário. Ele, não dá, um show dentro de um posto, quem já viu? Não sei o que, a gente fez, a primeira vez que a gente fez, deu 400 pessoas. Né? Foi o Rockabilly no posto. E a partir daí a gente começou a fazer. Eu acho que a gente fez 7 edições. Chegamos a botar 1.100 pessoas na mais popular. Né? A gente trouxe o cara que abriu os shows de Elvis Presley, que era o Rudy Tootie Grayzel. Ele morreu uns 4, 5 anos atrás. Caramba. Ele veio fazer show aqui, ele já tinha 70. Bem de acordo com o nome do posto. Né? Total. E ele, quando chegou lá, ele olhou pra mim e fez, Saulo, ele veio fazer 5 shows no Brasil. Né? Todos no Sul e Sudeste. E aí, quando a gente descobriu isso, a gente fez, tem que trazer esse cara. E a gente conseguiu patrocínio de várias empresas aqui da cidade, em torno aí de 30 mil em patrocínio, né? Para bancar hospedagem, bancar os principais... Ele nem era tão caro, porque era um cara que já tinha 70 anos. Sim. Né? Então ele nem era tão caro. Os principais custos foi hospedagem, passagem aérea e tal, e depois o custo da banda. Então trouxemos o cara e quando ele chegou lá, ele fez, ele se emocionou. Eu vim fazer show, todos foi no teatro, foi numa casa de show e primeiro que eu tô vindo que é num posto. E quando a gente começou a tocar, era em posto.
Porque eles fizeram parte da cultura americana que lançou o rock country, né? Que era o rockabilly deles. E eles começavam tocando na estrada, nos postos Ele e tal. lembrou daquela época Lembrou lá. disso. Que Então massa. foi bem legal. Até me arrepiei aqui, porque foi uma cena que me marcou bastante. E comecei fazendo isso. Isso você tava mais ou menos com quantos anos? Eu tinha 17 para 18 anos. Iniciando ainda. Tava Certo. começando, errando muito, né? Mas na parte de comunicação a gente acertou bastante, né? Tanto que depois esse posto ficou mais conhecido pela loja do que pelo posto em si. O posto já tem quase uns 35 anos, aquela unidade, e o pessoal ainda fala, é o posto de cinquentona. Aham, marcou bem. Marcou, né? Uma empresa que ficou viva aí em atividade uns 4 anos só, né? E o nome ficou mais forte do que o nome do posto. Talvez o grupo São Luís seja mais lembrado, mas saber que o posto tal é do grupo, não. E a cinquentona marcou como E em pouco tempo. Em pouco tempo. E pouca verba também, né? A gente começou sem verba. Meu pai botou ali e fez, vamos rodar com o que tem. Vamos ver como é que vai ser. Isso. E aí foi daí que eu comecei a trabalhar, começou a dar certo. E me chamaram para tomar conta do posto. Né? Viram o trabalho que eu estava fazendo com a conveniência e o grupo me chamou para, Saulo, você está indo bem aí, vamos fazer o mesmo aqui no posto do seu pai, vem para dentro, vamos administrar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, meu pai queria que eu fosse ajudar na gerência, mas nos primeiros meses eu ainda quis ficar um pouco na pista, porque eu não conhecia nada, né? Eu não sabia botar gasolina. Eu não sabia botar gasolina no carro. Como é que eu ia instruir um frentista? E foi uma ótima decisão. Na época, não foi por preciosismo, foi por medo mesmo. Né? Hoje eu olho para trás, pô, que decisão massa, né? Que decisão massa eu ir lá para a pista do posto e tal, vamos dizer assim, no emprego, se você fosse botar uma hierarquia, no emprego da base, né? Da hierarquia. Exatamente. E por medo eu fui, e ainda bem que eu fui, porque a equipe me recebeu muito bem. E isso me botou junto deles, no mesmo nível, praticamente. Para não ser aquela coisa diretamente, filho do dono. Pois eu acho que eu consegui, sem saber, quebrar isso aí. Não foi nada intencional, né? Não foi, que cara inteligente, né? Estratégia, não. Foi medo mesmo. Então, quando eu fiz isso, me colocou... Os caras tinham 30 anos de empresa. Tinha cara que tinha me visto nascer, né? Então, eu fui para lá, botei bonezinho, botei colete, sofri o que eles sofreram, né? Cliente mal educado que botava R$100, abria 1 centímetro do vidro, botava R$100 para fora, não dizia nem qual era o combustível. Aí você erra, a culpa é do frentista, né? Então eu vivi algumas coisas com eles, que até foi um choque de realidade para mim, né? Porque vindo da minha realidade, de uma família com condições, sempre ninguém me tratou mal em nenhum canto, né? Onde eu chegava, era muito bem tratado. Teve uma cena, inclusive, que uma semana eu de frentista, a pessoa me distratou, não chegou a me xingar, me distratar, mas foi rude, né? Uma semana depois eu estava de camisa social, conversando com meu pai na pista, e a pessoa foi mega educada. Então foi um choque de realidade de, meus funcionários passam por isso, né? Já que eu estava indo para a administração junto com meu pai, meus funcionários passam por isso. E acabei criando um vínculo muito legal com eles. E eles pararam de ir diretamente ao meu pai ou ir diretamente ao gerente, que já tinha muitos anos, e vinham a mim. Porque sabiam que tinha porta aberta. E, pô, Saulo, a gente tá precisando disso. Saulo, ó, isso aqui tá legal não. Vamos melhorar isso aqui e tal, tá ruim pra gente. E aí eu fazia aquele meio de campo entre a direção e a equipe. E isso me deu, vamos dizer assim, muito poder, né? Eu tenho poder com meu pai de sugerir, que você sabe que isso não é muita coisa, né? Porque quando você chega na empresa familiar é complicado. E me deu o poder de conversar com a equipe abertamente. Ela diz, não vai dar certo. Os caras dizem, vocês estão querendo fazer isso, mas a gente tá aqui na frente e a gente sabe como é. Não funciona. Essa abertura com o funcionário é importante demais, né? A gente sabe disso. Porque eles que estão na ponta lá com nossos clientes. Isso. Então, muitas vezes, tem detalhes que eles veem no dia a dia que, se não se sentir à vontade para comunicar com a direção, com a né? direção, pode passar despercebido alguma coisa. Nunca chegar nos ouvidos. Uma coisa simples, às vezes é o mais barato de se fazer, vai dar um bom resultado, mas como não tem abertura, os caras não vão falar, né? E não que meu pai e a equipe lá tivesse um distanciamento muito grande. Não, meu pai, inclusive, o que eu escutei, pelo menos na minha frente, eram sempre elogios, né?
né? Leonardo vem aqui, ajuda todo mundo, é uma pessoa maravilhosa e tal, e foi muito bom escutar isso, né? Mas sempre existe, né? Esse Mas distanciamento. existe o distanciamento, é natural. E eu consegui quebrar um pouco disso. E aí veio uma grande oportunidade, porque eu comecei a me interessar pela parte comercial, não tanto administrativa, eu nunca fui tanto da administrativa, acho que eu comentei até isso com você recentemente, né? A parte burocrática não me agrada. E aí eu comecei a visualizar oportunidades lá dentro como grandes estoques de produtos que não eram as commodities, né, combustíveis, paradas. Então a gente tinha um estoque imenso de anos. E eu falei, pô, vou vender isso. Né? E eu comecei junto com a equipe, pessoal, vamos vender isso aqui. E diferente de outras estratégias que já tinham acontecido, o cara baixa o preço para liquidar. Eu mantive o preço e fiz, pessoal, o que vender metade é meu, metade é seu. Né? Então o frentista lá vendia um produto de 30, em vez de eu baixar para 20, para tentar vender, que não ia vender. Porque produto desse tipo, hoje eu conheço muito. Na época não foi essa a visão, mas hoje eu sei que não venderia. Porque não é isso que faz esse produto girar. Não é um produto que é desejável. Né? Fluido de radiador, lubrificante, ninguém chega aos montes só porque tá barato para comprar. Sim. Você tem que estar precisando, né? Tem que ser muito indicado, a gente compra muito pela indicação, porque a gente não entende. A gente, que eu digo, a pessoa leiga que chega no posto. Você compra porque o frentista indicou, porque o trocador de óleo indicou. Então, não era o motivo que as pessoas não estavam comprando, não era o preço. É porque não estava sendo oferecido. Então, eu tenho uma iniciativa. Pô, se a gente tem R$10 de lucro e o produto está parado há mais de ano, não vou baixar o preço. Vou fazer o quê? Eu quero ganhar R$5 de lucro, porque está parado, eu quero ter esse retorno. E girar, né? E vou dar uma parte para quem faz girar, que é o frentista. E aí, a gente começou um posto que vendia 50, 60 produtos por mês, de produto acessório, porque não era o foco. O foco era realmente os combustíveis. E para a maioria das pessoas pode ser uma surpresa, mas combustível tem uma margem absurdamente ruim. Né? Pode dar dinheiro, é um volume grande, é interessante, mas é muito difícil, porque você está com a margem de 2%, 3%, né? No final, no máximo. Então, quando você pegava um produto que você tinha 200%, 300% de margem, beleza, olho, né? Não vai fazer um volume gigantesco, mas vai pagar uma folha, vai fazer... E você tem como estimular a venda. Combustível, você não vai lá para frente do posto e ficar chamando o carro para entrar. É verdade. Mas o aditivo, o lubrificante, o carro parou, você pode estimular a venda oferecendo. Né? Então, estava sobre o nosso domínio aumentar aquele ticket. E a gente conseguiu puxar o posto de 60 produtos mês para 360 produtos mês. Né? Com a mesma margem. Tá? Porque depois a gente foi pegando treino, conseguiu cobrar mais pelos produtos, aumentou a margem e mesmo terminando o estoque, eu não parei de pagar comissão. Então a gente... Porque você sabia que eram os caras que vendiam lá na ponta. Que decidiam se ia vender ou não. Né? Então, primeira coisa que me abriu as portas no empreendedorismo foi, eu tenho sempre que estar com minha equipe. Eu não tenho que ser o patrão, eu tenho que estar com uma equipe que entrega resultado. Isso não importa se eu sou o líder, se eu não sou, o negócio é o resultado. Quem vai estar junto comigo para fazer isso? Hoje, naquela época eram frentistas, hoje são designers. Né? E não tem nenhuma diferença nisso. São pessoas com um objetivo em comum. E, graças a Deus, eu consegui fazer isso com eles. Isso me deu uma grande oportunidade, que foi montar uma distribuidora de lubrificante e aditivo automotivo. A gente estava fazendo bem o serviço, né, de vender isso para o consumidor final. E tanto eu estava fazendo bem, quanto o meu primo estava fazendo muito bem. A gente trocava muito ideia, aqui eu fiz isso, deu certo. Em outro posto. Entendi. Você, não, aqui eu fiz assim. Vamos testar. E a gente gamificou, as regras eram parecidas e foi validando um modelo. E em um certo momento surgiu a oportunidade de pegar uma marca americana, né, que fazia tempo que não estava no mercado do Rio Grande do Norte. E a gente conseguiu pegar a exclusividade da Bardal, que é uma marca americana, mas que tem fabricação no Brasil, lá em São Paulo. Isso a gente pegou a Bardal, nunca tinha... feito nada próprio, né? Eu não tinha empresa, ele não tinha empresa, e a gente montou o primeiro negócio. E você falou até que eu não precisava entrar em detalhes de valores, mas nisso eu vou entrar. A gente entrou, o capital inicial foi de R$14 mil, né? Meus concorrentes tiravam pedidos de R$14 mil. Eu comprei R$14 mil todo de estoque. Computador a gente pegou emprestado. Isso já estava mais ou menos quanto tempo que você tinha começado a trabalhar? Cara, isso já devia fazer uns 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Então você já tinha pego um know-how bom. Eu já devia ter uns 22 anos, mais ou menos, né? Uns 5 anos de trabalho.
né? Então, entre conveniência e posto, já tinha pegado um pouco de know-how, principalmente no de posto, porque eu gostava, né, de ficar na pista vendendo, era a parte que mais me agradava. Aham. Ver preço de combustível, fazer compra, a parte administrativa, eu fazia, mas não me agradava. Entendi. Eu ficava até Gostava 7h30, mais do 8 horas da noite na pista vendendo comercial. pros caras. E eu não desistia fácil, não. Eu ficava lá, tem que vender 10 hoje, vamos vender 10. Eu saio aqui quando vender 10. Às vezes eu atrasava para a faculdade porque não tinha vendido os 10 ainda. Aham. Né? Então, isso abriu as portas e, pô, a gente sabe fazer isso, a gente aprendeu a fazer isso com o longo do tempo. E conseguindo uma marca boa, a gente abriu as portas para o mercado do Rio Grande do Norte, não só mais em Natal. Né? Antes eu vendia para o carro que passava na frente do meu posto. Hoje eu vou vender para quem? Vou vender para todo mundo que trabalha com mercado automotivo. E eu entrei no carro, meu sócio também, que é o Luiz, e a gente pegou esse estoque e foi vendendo, foi crescendo. E até o final do ano passado, que completou um pouco mais de 6 anos de empresa, a gente tinha se tornado a empresa que era mais representativa no segmento de aditivos. Talvez não em volume, porque a gente não vendia aditivo muito barato. Né? A gente vendia os aditivos de maior qualidade. Aham. Mas em variedade, em ponto de clientes, né? Variedade de clientes no estado, nós éramos os maiores em aditivo. Apesar de vender lubrificante também, mas nosso foco sempre foi o aditivo. E então foi um negócio que abriu as portas assim, pô, agora é a minha empresa. Sim. Né? A minha empresa. Eu estou à frente. Eu estou à frente, eu tomo todas as decisões, o que é bom e o que é ruim. O ônus e o bônus. O que é bom e o que é ruim. A conta para pagar, tudo aquele aperreio do empreendedor iniciante que comete erros bobos, né? Mas foi importante para eu aprender também. Então, a distribuidora foi o meu ganha-pão, a minha vida adulta quase toda. Porque quando eu trabalhava no posto do meu pai, eu ganhava um salário mínimo, mesmo estando na gerência e tudo, eu ganhava um salário mínimo e dá para fazer muita coisa com salário mínimo, ainda mais quando você tem todo um suporte familiar, né? Mas quando eu comecei a ser dono do meu nariz, foi com a distribuidora. Aham. E aí eu aprendi muito lá. Esse foi o ponto alto da minha vida empreendedora. Nesse meio tempo teve um retorno à cinquentona, né? Porque quando eu saí para ir para o posto, eu consegui alugar. Devido ao sucesso do ponto, consegui alugar muito bem o ponto, né? Para o meu pai. Pai, ó, se eu vou ajudar aí, eu não tenho como ficar nos dois. Nos dois, claro. Vamos alugar, e a gente alugou. E ficou um bom tempo, uns 3 anos lá, todo alugado. E eu trabalhando full time em posto e distribuidora. Me dividindo nessas duas coisas. E quando fechou de novo a conveniência, né? Ficou disponível o ponto, eu fiz, pô, ninguém vai alugar. Passou uns meses, não alugava. Fiz, vou voltar para esse negócio. E foi a melhor e pior coisa que eu já fiz na vida. Por quê? Diga por que é melhor e por que pior. A melhor coisa, porque foi a experiência que mais me ensinou na minha carreira inteira. Total. Pode estar faculdade, pode estar distribuidora, pode botar qualquer coisa. Nada me ensinou tanto quanto a minha experiência abrindo a cinquentona agora como minha. Sim. Né? Porque antes era do meu pai, eu fazia gestão. Depois, meu pai não quis, não. Tá bom, não quero, se você quiser vá. E eu fui com um sócio e a gente botou muita grana, a gente fez tudo que eu não fiz na primeira... Foi fazendo na segunda. Fui fazendo na segunda, né? Troquei piso, gesso, e a gente fez tudo que podia e que não podia para abrir a melhor loja possível. A loja funcionou por 1 ano. Ela tinha movimento, a galera conhecia, era muito bem falada, porém o custo era muito alto. A manutenção, você disse? O custo de operação. Né? O custo de operação. Então, eram 11 freezers, né? Energia contra energia alta, folha alta, e... para tirar essa conta aí em cerveja, bala, coisas com ticket absurdo. Muito baixo, né? Margens boas, mas tickets muito baixos. A margem boa de um produto de R$1 ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Né? Por mais que seja 200%. Então, foi muito bom porque me ensinou, mas foi doloroso. Então, foi uma das piores decisões porque foi muito doído. Toda a grana que eu botei lá, eu nunca recuperei com o negócio. E 1 ano depois a gente decidiu, por mais que as pessoas passassem e vissem tanto movimento, tanto sucesso, então, se tem uma coisa que a gente pode dizer pro pessoal, nem sempre o que vocês veem é a realidade, né? Um negócio pode estar visualmente maravilhoso, movimentado, mas internamente ele não ser um negócio saudável. E era o que acontecia lá. E em um certo ponto a gente fez, pronto, é melhor assumir que a gente errou. Assumir o prejuízo e o aprendizado. Exatamente, até porque eu passava todo o meu dia lá e não conseguia dar atenção aos outros negócios. Então os outros negócios também estavam caindo de produção.
E então a gente chegou a um acordo, saímos. Eu fiquei com a dívida nas costas aí para pagar nos meus 23 anos, mais ou menos. Acho que era mais ou menos no período que a distribuidora começou a decolar. Eu abri esse outro negócio e deu errado, né? 1 ano e pouco depois que eu abri a distribuidora, quase 2, começou a dar errado na conveniência. E aí a distribuidora estava indo mal porque eu era o comercial e eu não estava mais lá dentro. Sim. E o comercial passou a vender menos. E quando eu saí, eu olhei e fiz, pô, beleza. Tô com essa conta para pagar, daquele devo não nego, né? Aham. E aí eu fiz, beleza, vou arregaçar as mangas e vou pagar essa conta. O que é que eu tenho de opção? Eu sou dono dessa distribuidora aqui, mas meu prolabore é menor do que o salário do vendedor, né? Porque não era um negócio gigante. Aham. O vendedor vendia bem, tinha que ganhar bem mesmo. E eu fiz, pronto, então eu vou ser o vendedor. Se o vendedor é o que ganha mais, eu quero ser o vendedor. Foi pra ponta. E se eu sei vender, né? E a empresa ainda vai economizar, porque eu quero só a comissão, eu não quero o salário. Eu quero só a comissão do vendedor. O meu salário de vendedor já vai ser o prolabore que eu já tiro, né? Vai ser a minha função aqui dentro. E aí eu peguei um Gol que eu tinha na época, já tava todo batidinho ele, já era meu primeiro carro. E eu saí batendo o Rio Grande do Norte inteiro. Então comecei a negociar com caras que tinham de tempo de trabalho no mercado, o tempo que eu tinha de vida. Eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, a galera tinha 30 de mercado. Então, Você sentia muita dificuldade na abertura com o pessoal mais velho? Quando você chegava para bater na porta? Ou... Cara, um pouco, talvez não os mais velhos, mas os negócios ali que eram pequenos, eu sentia mais dificuldade. Eles me reprimiam mais do que os negócios médios e grandes. Por que você atrela isso, assim? Cara, eu não sei. Eu acho que os negócios médios e grandes, eles já têm uma abertura de comercial de sentar profissionalmente, receber a pessoa e ver o que tem de oportunidade. O negócio pequeno, o dono estava sem tempo, porque ele que fazia o serviço. Entendi. Não julgando, vendi bastante para os negócios pequenos, eram bons clientes. Mas no começo eu senti dificuldade, porque eu tinha que passar várias vezes até pegar ele desocupado. E Entendi. Provavelmente eu acho que ele precisava, um menino aí, não vou perder meu tempo não, né? Uhum. E aí eu comecei a me vestir de uma forma que passasse uma imagem mais velha, mantive a barba por muito tempo, passei a usar camisa social sem dobrar o tempo todo, sapato. E começou a dar certo, né? No primeiro mês a gente já aumentou o faturamento. 3, 4 meses depois a gente já tinha quadruplicado. Não foi uma coisa muito difícil porque já estava baixo. Então aumentar no começo não foi tão difícil. Uhum. E aí foi crescendo. A gente foi contratando a equipe. E a WTT Distribuidora foi um sucesso, assim. Pagava todas as minhas contas. Mas nesse começo eu não tinha como pagar a dívida só com o que eu ganhava lá. Tá. Então foi aí que eu comecei a entrar pro design. Que eu já estava curioso para saber onde que surgiu. Porque já deu para ver essa veia mais de branding, que você vai falar muito ainda, com essa questão lá da cinquentona. Total. Acho que já deu para ver que tava no sangue. Total. Na época eu não percebi, né? Não sabia que era isso. Só foi fazendo. Só fazia. Mas, inclusive, eu tenho um post que a gente tá preparando contando essa história. Falando sobre como eu fiz branding sem saber. Legal. Né? Contando a história da cinquentona com um olhar do branding. Mas, seguindo a linha histórica, a gente tava indo bem na distribuidora, mas eu não podia sangrar a distribuidora porque eu tinha uma dívida. Uhum. Né? Então, eu trabalhava o expediente todo e no final do dia eu parava para fazer identidade. Mas isso surgiu porque eu não tinha dinheiro para fazer as minhas. Então, eu fiz a da distribuidora, eu fiz uma troca de óleo que a gente tinha feito. Eu fazia as artes da cinquentona, fui aprendendo a fazer, sempre desenhei desde pequeno. Então, eu fiz, eu sei desenhar. Esse negócio no computador aqui eu desenrolo, eu acho. Fazia tudo no programa errado. Ia aprendendo. Isso aqui mandava para gráfica. E não serve, tem que ser em outro arquivo. Fui aprendendo fazendo. Até o ponto em que uns amigos foram abrir uma empresa e vieram... Saulo, você já abriu, já quebrou, já abriu outra. Eu tenho que procurar o quê? Contador? Quem é tanto que eu tenho que falar? Tem que falar com esse cara, tem que falar com esse cara. Não faça isso que eu fiz e deu ruim. Não faça isso aqui que eu fiz e deu bom. E eles, não, então a gente vai abrir. E eram 3 amigos, você até conhece, que é Andrei, Vitor e Arthur. Sim, sei. Né? Da Beauty Engenharia. E eram 3 amigos que estavam abrindo negócio. Vocês vão abrir mesmo? Ele, vamos. Então eu fiz, vou fazer o seguinte, eu tô fazendo esse negócio aqui pra mim. Se vocês forem abrir, eu vou lhe dar de presente, que aí vocês já não gastam com isso. E aí eu fiz a marca da Beauty. Foi a primeira marca que eu fiz que não era pra mim. E fiz de graça. Né? Tem todo mundo que fala, não trabalho de graça. Depende muito.
esse trabalho grátis me abriu portas. Sim. Né? Eu fiz para eles e aí onde eles Já chegavam... era uma coisa que você já estava enxergando um negócio? Ou Não, era porque era tipo, desespero mesmo para fazer quem aparecesse eu fazer alguma coisa para ganhar um extra. Entendi. Né? Era Pensando lá desespero. naquela Nesse momento foi para ajudar eles, Sim. mas aí depois eu fiz, pô, Mas você vai virar um negócio? Tipo assim, você olhava já como negócio ou você, poxa, esse hobby... Era um hobby. Era um hobby e que você viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Eu sabia fazer para mim, eu fiz, vou fazer para meus amigos, e aí, a partir daí eu fiz, pô, tô precisando ganhar dinheiro, vou fazer dinheiro. Né? Tá. E não pensei em nenhum momento em montar um negócio. Certo. Minha ideia era seguir com a distribuidora. Tá, beleza. Tá? E aí, comecei a fazer para eles, aí eles divulgaram, saíram com a marca, né? E aí o pessoal, quem fez a sua? Foi Saulo. Saulo. Começou a chegar lead pra você. Foi chegar lead, né? Eu não sabia nem o que era isso, mas começou a chegar lead. E então eles foram, talvez, a André até falar, você hoje é designer por causa da minha marca, né? Ele brinca muito comigo. E aí começou a chegar essas pessoas, eu comecei a fazer para elas, agora cobrando, um valor hoje simbólico, né? Mas eu não julgo isso, tem muita gente que bate, o pessoal cobra e faz piada. Pô, tem mercado para todo mundo. Tem mercado que o cara vai cobrar R$50, 500, 5 mil, 50 mil... por um serviço ali do mesmo nicho, digamos assim. Não é para o mesmo cliente, mas é do mesmo do segmento, né? Então, para mim, isso nunca me incomodou. Eu fui, todo ano eu aumentei meu preço, até hoje eu aumento meu preço e continuo com clientes. E isso foi evoluindo, até o momento que eu consegui pagar minha conta, né? Muito graças à comissão e esse extra que eu fazia com identidade. E aí, então, começou a ficar um negócio sério. Eu falei, pô, tô cobrando uns valores que... eu já não posso... E seu tempo? Como é que ele estava dividido? Já, quando você já viu que chegou demanda, tinha cliente? Pronto, quando começou a aumentar essa demanda, eu ainda recebia o pessoal ali no final do dia na distribuidora. Então, e era um escritório mega precário, assim, uma coisa simples. Né? A gente nunca investiu em estrutura de escritório na distribuidora, foi investir nos últimos 2 anos. Uhum. E aí, eu fazia, não, quero uma marca e tal, precisa de uma reunião... Tá, vem aqui no posto hoje às 17. Que era tipo, o final do meu expediente, eu ficava lá até umas 6, 7 horas e virava meu expediente de identidade. Ainda não era estúdio. Era Saulo freelancer, né? E aí eu fazia de noite em casa, na hora do almoço. Eu me encaixava com os horários alternativos. E quando começou a ficar muito sério, eu fiz, então eu vou precisar formalizar isso. E aí eu recebi um convite na época, foi quando eu comecei a pensar formalizar, de ir para onde eu tô hoje, de escritório. É massa teu escritório. Rodrigo fez, Saulo, você tem que ir pra... Rodrigo, não tem menor cabimento de eu ir pra aí. Tipo, não tenho condições de ir pra aí. Acabei de pagar um negócio, agora que eu tô juntando dinheiro. Já vou me comprometer. Ele falou, Saulo, ficou um espaço disponível aqui, né? E tem tudo a ver com você. Meu cliente, o seu nicho é muito parecido. O nosso trabalho pode se complementar. Venha pra cá que a gente dá um jeito. Eu lhe dou alguns meses aqui de carência. Mas, vamos ver. Eu fiz minhas contas, se eu for, tenho que aumentar o preço. Né? Para se no mesmo número de marca que eu estou fazendo hoje, essa diferença ser o pagamento do aluguel, porque eu não pagava aluguel. E aí eu fui e parece que deu certo, né? Já estamos lá mais de 3 anos. Mais de 3 anos que a gente já está lá no escritório que eu estou hoje. Bem mais de 3 anos. Bem mais de 3 anos. Foi pro Desenhando Vendas lá... Desenhando Vendas faz 2 anos que você foi. Faz 2 anos. E a gente já estava lá há mais de 1 ano. Então faz quase 4. Deve ser 4 anos, E fui para lá e foi quando eu aumentei meu preço bem, né? Aumentei mais de 50% de uma vez. E alguns meses depois eu dobrei o preço. Eu lembro até meu pai dizer, filho, vai passar fome, quem é que vai pagar isso numa marca? Né? Mas nisso, quando você já estava... que eu gosto muito da história... Eu vou pedir mais uma aguinha aqui, que eu falo muito, dá sede. Eu já vou secando aqui o lado também. Então você já foi se ocupando mais, ficando mais presente no Isso, quando eu aluguei, eu passei a dividir o expediente. De manhã na distribuidora e de tarde no Conseguiu, porque assim, eu já tive experiência de estar no escritório, lá na DM, e abrir uma empresa de investimento, certo, de ensino. E aí eu tentava dividir assim, manhã em um, tarde em outro. Só que eu não conseguia. Porque tem demanda que no dia você tem que dar 100% em um e no dia você dá 100% em outro. Você conseguiu... Cara, eu consegui até certo ponto, mas tem dias que não tinham como, né? Tipo, surgiu uma bronca, tem que ficar o dia todo resolvendo. Da mesma forma, o outro cliente não podia, da outra empresa, não podia ser atendido de tarde, só podia ser atendido de manhã. E eu ia me virando. Mas até certo ponto, sim. Mas as 2 empresas não pararam de crescer, o que é uma coisa maravilhosa. Sim. Né? Uma coisa maravilhosa. E até o ponto que a WTT passou a ser limitada
por mim e por Luiz também, né? A gente tinha outros negócios, obrigado. A gente tinha outros negócios e a WTT passou a ser limitada pelo nosso tempo, pela nossa dedicação, porque eu tinha um negócio exclusivo meu e ele um exclusivo dele e a gente tinha um dividido entre os dois. E essa história se repete. Já ouvi algumas pessoas. Até uma regra que eu tenho dentro do grupo hoje, que eu tenho promessa de sociedade para quem trabalha comigo, mas uma das regras é, quando virar sócio, não pode ter nenhuma outra atividade externa ao grupo. Exclusividade. Exclusividade 100%. Não posso fazer um freela? Não, pô, você vai ser sócio do negócio. Toda a sua energia tem que ser dedicada. Isso com essa experiência que eu tive lá. Foi um ótimo sócio, eu já tive 2 experiências de sociedade. Luiz foi um sócio magnífico, assim, tudo que eu faço mal, ele faz bem. Tudo que eu faço bem, ele não faz tão bem. Aquele sócio que complementa. Que complementa total. E aquele sócio sempre que, assim, discorda, mas confia. Tipo, eu não acho que tem que ser assim. Mas se você tá dizendo, Saulo, vamos testar? Vamos fazer? E aí, alguns meses depois, tá vendo? Eu acho que não deu certo. Nunca falei, não vamos fazer porque eu não quero. Não. Sempre foi muito conversado. E aí a gente percebeu e conversou sobre isso. Pô, Luiz, a gente não tá conseguindo se dedicar mais aqui a WTT como a gente deveria ou gostaria. E a gente tá prejudicando o resultado da empresa. Ele, eu também concordo. O que é que a gente vai fazer? Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Vai fechar, vai vender, vai... Pô, aí surgiu a oportunidade da gente transferir o negócio para 2 grandes profissionais que foram funcionários nossos. Né? Um deles começou... Os 2, na verdade, começaram como jovem aprendiz. E um indicou o outro. Aí os 2 cresceram, um deles cresceu, a gente não pôde mais pagar o salário, ele foi para outro canto, ganhando 3 vezes mais, talvez. E eu sempre dava umas cantadas nele. Cara, quando é que você volta e tal? E era de outra empresa do grupo, não era exatamente da distribuidora esse. E o outro, que é o Ruben, ele começou como jovem aprendiz, virou telemarketing, vendedor externo, e depois era o nosso principal vendedor, responsável por 70%, 80% da venda. Caramba. E a gente chegou a comentar com o Ruben, eu tô pensando nisso, para quem a gente for vender, não tenha medo, a gente vai lhe indicar extremamente, vai fazer parte do acordo que você siga, que você continue. E ele, não, tudo bem e tal. E eu tinha uma proposta até de uma compra imediata, que o advogado da gente conseguiu na época, tem um cara aqui que paga o que vocês pediram, que paga no cash. Aí eu fui falar com a equipe, pessoal, a gente tá com uma proposta, a gente vai analisar e a gente vai indicar vocês para continuar. E aí o Ruben falou, Saulo, você falou aquilo e tal, não tenho dinheiro para pagar no cash não, como você falou aí que o cara ia fazer. Mas se você der condição, a gente assume. Eu e Micaías, que trabalhou aqui, eu falei, Micaías, adoro Micaías e tal. Pronto, ele volta e a gente assume. E agora eu não quero R$1 de desconto. Vale o que vocês estão pedindo. Mas eu quero que você dê condições da gente pagar. E a gente fez um acordo e ele assumiu. Que né? massa. Tá aí já. De jovem aprendiz a... É uma história muito bonita. Comprar um negócio. Bateram o recorde de faturamento já 3 vezes esse ano. Né? Agora, acho que eu conheci o Rubens. Talvez acho que você conheceu, talvez em algum evento meu, alguma coisa você tenha conhecido. Bem desenrolado. Extremamente desenrolado, um cara super humilde, mas batalhador pra caramba, muito estudioso. E ele, dizem que é meu filho, né? Meu filho aí herdou eu tinha a promessa que pesou na hora da decisão, eu tinha a promessa de ele ser meu sócio. Não conseguiu ser meu sócio, mas foi sócio da minha empresa. Né? A gente não chegou a ser dono ao mesmo tempo. Mas considero cumprida a promessa. Então, essa foi minha jornada aí no mundo automotivo e que esse tropeço na cinquentona me trouxe para o design. E aí, desde o início do ano que eu tô full time, né? Esse ano de 2023 que eu tô full time estúdio. Diz aqui para o pessoal, assim, o que é que hoje é a Senhor Estúdio? Qual que é o seu principal serviço, se não os principais? Vamos lá. O que é que a gente faz no Senhor Estúdio? O principal motivo do Senhor Estúdio existir é ajudar os empreendedores a entenderem o valor que eles têm e, de forma de posicionamento diferencial, fazer diferença para outras pessoas. Deixa eu explicar bem isso. Tá. Eu vou ajudar você a entender o que você tem de valor, tá? Vou lhe ajudar a comunicar isso para as outras pessoas por forma de um serviço que é a identidade visual, que é a sua marca, o seu logo, a sua identidade como um todo, para que você possa cobrar mais, ser mais eficiente na sua empresa e fazer diferença para mais pessoas. Que pessoas? Funcionários, clientes e diversas outras pessoas.
A gente faz isso através dos nossos serviços, que são basicamente, para quem chega num primeiro contato, 3, que é o serviço de nomeação da empresa. A gente não faz registro, mas a gente nomeia conceitualmente, essa empresa com esse conceito deveria se chamar X. Tá, que agora tem o X do Twitter, Sim, do X, né? verdade. Deveria chamar X. Por que X? Por isso, as vantagens, as desvantagens, a parte conceitual e o mais importante, apesar de não registrar, está disponível para registro. Certo. A gente faz essa consulta com os nossos parceiros, né? Tem Júlison da Farol, tem Rodrigo da Falcone Camargo, Sim, sim. que eles... Eu falei, pessoal, esse nome aqui, ele dá um parecer, ele dá outro, vamos apresentar Tá aqui esse. os dois então. que eu confio, né? Os 2 que eu confio, que estão sempre comigo. Tu quer mais um cafezinho? Cara, aceito. Neto, tu traz mais 2 cafezinhos, por favor. E aí... Bota pra cá. Opa. Vou aproveitar para tomar água. Aproveita. Tá para esse lado, né? Quem não fica na frente. Obrigado, meu amigo. Valeu, Neto. Então, não sei se vai ficar aparecendo aí no take. Não, né? Vamos lá. Então, a gente faz 3 serviços. Um deles é a nomeação empresarial. A segunda é uma consultoria de estratégia de marca, onde a gente não trata nada visual, é tudo da parte filosófica, a parte intelectual de uma marca. Quando você fala isso, é tipo o quê? Assim, quer pegar um exemplo para deixar palpável? Posso pegar um exemplo. Você viu como eu apresentei a minha empresa? Você perguntou o que é que você faz no seu estúdio. Eu não falei para você que a gente faz identidade visual. Isso é o que a gente faz, mas não o motivo pelo qual. Você começou falando pelo motivo. Eu começo sempre falando pelo motivo. Porque isso vai ajudar a gente a tomar todas as decisões estratégicas da nossa marca. Eu não vou decidir por um serviço ou um produto simplesmente porque ele dá dinheiro. Eu não vou decidir fazer uma campanha XYZ porque ela está na moda ou não. Você vai pelo propósito da empresa. Eu vou pelo que eu quero atingir enquanto empresa. O que minha empresa transforma no mundo. E isso é que a gente faz junto com os nossos clientes. Porque quando eu pergunto para os meus clientes o que ele faz, ele fala, eu vendo placa solar. Não, isso aí todo mundo faz. Mas por que as pessoas comprariam de você e não do outro? Isso é o que vai permitir você começar a vender, não pelo preço, não pela característica técnica, mas sim porque você faz as coisas. Saulo, tem cliente que não sabe e você ajuda? Total, a maioria. A maioria não consegue ter isso. Não consegue ter isso claro. Tipo, o propósito claro. Não consegue. E às vezes a gente acha que tá o propósito e o propósito às vezes é uma coisa bem profunda. Tá? Parece uma conversa filosófica e é até um pouco uma conversa filosófica, mas é muito importante. Isso é o que permite, por exemplo, a Apple vender um celular que, apesar de eu ser fã da Apple, eu tenho que admitir, tecnicamente é inferior a um Samsung. Se você pega a capacidade de bateria do Samsung, ela é muito superior à do iPhone. Se você pega os megapixels da câmera do Samsung, ela é, sei lá, 5 vezes, 10 vezes maior. É o que faz aquela mega fila antes de estrear o novo, né? Pois é, mas a fila acontece normalmente aonde? Na Apple Store. Não, então, exatamente. Mas por quê? Se o celular da Samsung, tecnicamente, se você olhar número a número, ele é superior. Porque a Apple não vende o celular. Ela vende o que o celular transforma na vida das pessoas. Quando a Apple teve seus grandes tempos áureos de propaganda, ele não fazia propaganda mostrando um celular. Ele fazia propaganda mostrando um pensamento. E se você for ver, as grandes marcas vendem uma visão de mundo, um jeito que elas acreditam que o mundo deveria ser. E as pessoas se identificam com aquela visão e passam a comprar daquela empresa por aquela visão e não pelo produto. Posso citar inúmeras aqui. Você pode ver... Eu ia perguntar isso agora. Tem alguma que você admira muito nesse quesito de comunicação? Cara, a Apple, sou suspeito, porque eu sempre uso, eu tenho até que parar de usar a Apple como exemplo, porque eu sou muito suspeito. Mas a Nike é muito poderosa, né? O lema Just Do It já entrega o que ela promete. Muitas vezes você vai entrar no perfil da Nike, vai ver uma propaganda da Nike e o que menos vai aparecer é um tênis. Você vai ver um cara correndo, às vezes não aparece tênis, é daqui pra cima a imagem. Tá mostrando o esforço. Tá mostrando batalha, tá mostrando que com Nike você vai além, que você vai conseguir as suas conquistas. E aí, alguns segundos, aparece o tênis ali. Essa comunicação que você fala, ela serve tanto para, vamos chamar de marketing e vendas, mas também para a questão de cultura interna? Total. Um dos quesitos que a gente fala que o propósito vai lhe ajudar é atrair as melhores pessoas. Tá? Tem um caso que você provavelmente já ouviu falar e não tem nada a ver com empresas e business no sentido tradicional, que é o caso do Shackleton, né? O cara que foi com
Se eu te disser que esse é meu livro favorito. É o seu livro favorito. Eu não li o livro ainda, conheço a história, mas não li o livro, tenho que ler. Leia. Tenho que ler. Meu Deus do céu. Então, o Shackleton, ele é um exemplo de qual é o propósito, esse aqui. Ele comunicou bem o propósito e você sabe a carta que ele fez para convidar as pessoas, né? Ele simplesmente fez, não vou lembrar as palavras agora, mas ele convida as pessoas a encarar uma aventura sem garantias de retorno, frio constante e que se der certo, aí sim elas vão ter a glória eterna, algo desse tipo. Exatamente. E aí, milhares de pessoas se inscreveram. Ele selecionou, né? Pô, como é que alguém responde a uma carta dessa dizendo que você vai passar frio, talvez morra, nunca volte, mas se voltar, aí sim você tem glória. Pô, tem um monte de gente que vai se identificar com isso. O senso de pertencimento, a oportunidade de ter glória, né? Então, para algumas pessoas aquilo fez sentido, para outras foi absurdo. E isso é legal de ter um propósito. Você não tá tendo propósito para agradar todo mundo. Exatamente. Não, né? A Apple tem gente que odeia, mas ela deixa claro em toda a comunicação, em todo produto, em toda decisão, aquele propósito. Então, o nosso trabalho nessa consultoria estratégica de marca é ajudar essa pessoa a identificar isso. Recentemente, eu não vou falar o nome porque a gente ainda não lançou a marca do cliente, mas a gente fez uma consultoria que é um cara super inteligente, a empresa dele, não posso nem dizer que o cara estava mal, ele ganha bem, ele tem uma empresa rodando, e a gente ajudou ele a ver que ele não vendia sistemas solares, ele vendia eficiência. Até porque se ele vende sistema solar, o que é que acontece com ele hoje se o sistema solar for condenado? Tipo, descobriu-se que o sistema solar é mal para tal coisa e não faz mais produzir. Agora é eólica, agora é no mar, agora é uma tecnologia que a gente nem ouviu falar ainda. Pô, esse cara vai fechar a empresa porque ele está focado em eólica? Entende? Então, se ele agora entende que é eficiência, e quando a gente falou isso para ele, ele fez, tem tudo a ver, porque quando a gente começou a empresa, eu nem vendia nada, era só projeto. Eu pegava um cara que já tinha uma usina e eu projetava ela, reprojetava para que ela fosse mais eficiente, ajustando algumas distâncias, mudando uma peça ou outra que estava incompatível. Então, a gente sempre trabalhou com esse foco. A história já estava aí, eu não estou impondo, eu não estou lhe ajudando, você está me contando as histórias, eu estou identificando. Entendi. Entendeu? Então, dentro disso, a gente ajuda ele a identificar, mas aí depois, e agora? Né? Porque o empresário descobriu uma coisa, para ele usar é mais difícil. Quantas vezes você vê uma pessoa que tem missão, visão e valores, e aí, vai usar como? Aí é o segundo passo que entra na consultoria, é a gente identificar isso e a partir daí desdobrar como é que vai ser a comunicação. Beleza, seu propósito é esse. Como você vai cumprir? Entendi. Entendeu? Muito além de uma marca. Muito além, né? Principalmente nessa parte estratégica, a gente vai muito a fundo nessa parte intelectual. Como isso vai se desdobrar na comunicação, numa decisão de contratação de fornecedores. Eu dou um exemplo eu gosto de usar, você, mulher, abrir uma empresa que defende a bandeira feminista, tá? Excelente, ótimo. Inclusive, acho que mais empresas deveriam ter bandeiras mais fortes como essa. Porém, se você faz isso e não é coerente com essa bandeira, você está sendo hipócrita. Então, vamos dizer que você tem que se preocupar ao ponto de quem é meu advogado. Pode ser um homem, não tem problema. Isso não vai lhe tornar uma empresa menos feminista. Mas esse homem já teve algum processo criminal por assédio? Tô entendendo. Teve. Caramba, como assim? Uma empresa que defende essa bandeira não se preocupou de saber se aquela pessoa que está ali tem alguma coisa envolvida. Você pode ser surpreendido? Pode, mas se você defende tão a fundo uma bandeira, você tem que saber de algumas coisas. Atrás. Muitas empresas hoje se colocam como defensoras de uma bandeira ecológica. Tá bem em pauta. Beleza. Então tudo na sua empresa é ecologicamente, pelo menos o melhor possível. Você tem a cafeteira que não tem o alumínio, que não tem a cápsula de alumínio? Ou sua cafeteira tem a cápsula de alumínio que não é boa de reciclar? Ou para produzir aquele alumínio polui muito? Tô entendendo. Entendeu? Vai muito além. Muito além. Todas as suas ações, atitudes, elas comunicam. Então, se você tá com um propósito e você usa ele como estratégia diferencial, você vai ter que ser coerente. Por isso que eu gosto da Nike. Se você pegar a Nike muitos anos para trás, a Nike, ela foi coerente em vários momentos. Teve momentos que ela pode ter sido incoerente, sim, mas muitos momentos ela foi coerente. Por exemplo, na época em que o HIV positivo e o homossexual eram um tabu. Você não podia falar disso, né? Existia um preconceito ainda maior do que existe hoje. E a Nike simplesmente colocou um cara de atletismo que era homossexual, HIV positivo em uma de suas propagandas. Isso na época que não era bom para a marca.
Sim. Hoje, você surfar um hype de uma bandeira que tá mais forte. em ascendência, que tá com aceitação maior, você tá sendo um oportunista. É verdade. Mas a Nike que vem lá de trás defendendo e transformando a visão das pessoas. Pô, legal. Muito coerente com a visão dela. Ela vai ganhar dinheiro com isso? Vai. Beleza. Mas se ela tá sendo coerente de quando o momento era difícil, por que não agora ela continuar usando? Se ela tá sendo coerente, ela não tá usando por um hype. Mesma coisa que uma empresa que já usava rosa, chegou agora a época da Barbie, ela vai continuar usando rosa. Diferente de uma empresa que nunca usou rosa na vida, E mudou aí tudo. usa a Barbie agora só para se aproveitar. Né? Um exemplo mais simples, mais recente, né? Mais tátil e mais recente. Então, isso é que a gente faz nesse momento. Pô, vamos parar aqui. Beleza, para aí. Desliga o celular. Vamos pensar em outra coisa da sua empresa. Não vamos ficar pensando só no boleto de amanhã. O maior ativo, você como contador, é intangível. Quantas marcas hoje são vendidas por bilhões de dólares por uma coisa que às vezes você não consegue nem pegar? É só o direito de uso daquela imagem, daquele nome. Se uma pessoa hoje vendesse a marca Nike para você e você não soubesse nem fazer tênis, eles não te dessem a receita, só em poder usar aquele ícone ali, isso transformaria o seu tênis num tênis mais valioso. Com o tempo, se você não conseguisse manter o padrão da Nike, provavelmente você ia destruir essa marca. Ela não ia valer mais. Mas naquele momento em que você adquire, com toda a bagagem que ela construiu, ela vale muito. Então, eu tô entendendo que, assim, óbvio, tem a grande importância do aspecto visual. Sim. Que é o nosso business maior ainda. Sim, sim. Tá. Mas o aspecto visual por si só, sem a comunicação, ele... Queria que você dissesse assim. Ele é mais frágil. Ele é mais frágil. Ele Isso. pode ser forte. Isso, a gente sempre fez isso. A gente sempre criou identidade visual, muito focado na parte visual, e de forma empírica, não diria nem empírica, mas de forma não formalizada, a gente já entregava essa estrutura estratégica. Aham. Né? Tem clientes meus que são talvez os meus maiores casos e nem fizeram um serviço de estratégia. Mas souberam, durante as reuniões, colher o que a gente estava falando que era importante para aquela marca e aplicar. Entendi. Mesmo que não tivesse uma formalização. Hoje a gente formaliza, faz workshops com o cliente, junto com ele, descobre propósito, descobre os comos vai se chegar àquilo, as formatações de como a comunicação deve acontecer para conectar com as pessoas certas, e aí ele recebe um guia estratégico que a gente entrega no final para ele usar. Mas a gente já fazia algo similar, talvez não com tantas etapas e não com a formalização. Assim. Entendi. Exato. Entendi. Mas a gente já fazia isso quando entregava identidade, tá? E hoje, Saulo, procuram você mais por quê? Ainda por identidade. Que é o que é mais fácil de entender, é o que as pessoas mais rapidamente identificam, é o que mais impressiona. Você sente que o pessoal tá dando mais valor a essa parte estratégica hoje em dia? Sim. Sim, ainda mais quando ela quer parar de competir no mercado do preço. Ela passa a entender que, eu não vou conseguir ser o cara melhor de todos tecnicamente. Você pode dar o seu maior, o seu melhor, mas sempre vai ter alguém para competir com você. Você nunca vai ser o destaque absoluto de equipamento. Na própria época da criação do iPhone, existiam outros equipamentos muito bons. Mas não foi isso que fez ele ser diferente. Não foi essa capacidade técnica. Porque ao mesmo tempo que tem algo tecnológico ou visual sendo muito bem produzido, ou até na parte dos autônomos, né, advogados, por melhor que você seja advogado, tem alguém no Brasil que seja tão bom quanto você. E por que o honorário de um vai valer tão mais que o outro? Não é pelo quesito técnico. Os dois têm capacidade de lhe defender. Mas qual aquele que gera maior identificação com os clientes? O cliente faz mais questão de estar perto. Isso faz muita diferença. Então, as pessoas que cansaram de trabalhar para competir por preço, e eu posso falar isso porque eu vim do mercado de commodity, de combustíveis, né? Elas cansaram disso, elas entendem que tem que ter alguma coisa que permita, vendendo, não diria nem exatamente o mesmo, mas vendendo algo muito similar, você possa cobrar mais, você possa gerar uma identificação e a defesa de uma coisa que você acredita que vai fazer a pessoa comprar de você, além do produto. Tá entendendo? Então a gente faz isso junto com o cliente. E acredito que aos poucos as pessoas estão entendendo que isso pode acontecer. E aí, por fim, a gente traduz isso numa marca, que torna essa marca muito mais poderosa. Porque uma coisa é você decidir se a marca é bonita ou não. E eu nunca consegui fazer isso. Vou fazer uma marca que seja só para ser bonita. Não consigo. Às vezes eu abro mão da beleza, da estética, em alguns pontos, para dar funcionalidade, que é outro quesito tão importante quanto, para dar conceito, que vai beber do propósito. A marca é assim, poderia ser assim, seria mais bonita. Mas isso aí não comunica nada. Isso aqui comunica essa crença aqui.
né? Então, se eu estou falando de uma marca que transmite um propósito de um acolhimento maior, eu tenho que usar elementos visuais que comuniquem acolhimento. Já se eu estou falando de uma marca que tem um propósito mais agressivo, mais enérgico, eu tenho que usar elementos que comuniquem isso. Isso já entra na parte técnica da identidade visual. Isso, né? Isso. Que aí eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente faz isso. Quando a gente vai fazer a identidade, a gente antes tem que entender qual é a comunicação que vai ter. É tudo interligado. Eu tô entendendo que é tudo interligado, né? Total. Desde o nome, eu falei do nome lá como serviço inicial, mas até o nome ele vai transmitir. Tanto o nome como com propósito, com a parte visual, tudo tem que estar... O propósito, ele já existe. Você pode não ter clareza, você pode não ter consciência dele, você pode tomar as decisões com base nele por sorte, ou às vezes, sabe quando você toma uma decisão e você fala, putz, esse negócio tá me incomodando, não era pra eu estar fazendo isso. Provavelmente tem algum desalinhamento do como você acredita que deveria ser o mundo, o que você queria estar transformando com o que você realmente fez. E todo mundo passa por isso. Toda hora você tá tomando decisões. Às vezes você toma, pô, esse negócio tá me incomodando. Você não sabe o que é. Nem para pra refletir direito. Não para pra refletir. E aí quando você tem isso mapeado, né? Quando você começa a botar isso no papel, faz, pô, vou tomar uma decisão. Pô, essa decisão aqui seria mega lucrativa, seria massa, mas vai me levar mais para longe de concretizar o que eu acredito. E não mais para perto. E aí você ganha dinheiro a curto prazo, mas você perde em consistência de marca. Você desvaloriza o seu ativo, que é a marca. Então, a curto prazo você monetiza, mas você está depreciando um ativo que é muito mais valioso, que é a sua marca. Então, por isso que as marcas hoje são vendidas por milhares, porque leva muito tempo para você maturar. Leva muito tempo, muita repetição, muita abdicação de oportunidades que seriam vantajosas financeiramente no curto prazo. E aí você, pô, vou abrir mão disso porque isso não me leva mais próximo do que eu quero como empresa, como eu quero como marca. Isso se traduz de várias formas, né? Às vezes aparece uma oportunidade de um serviço, vou dar um exemplo nosso. A gente não faz perícia contábil. Sim. Mas vez ou outra chega algum caso, algum caminho comercial trouxe até a gente, mas, e assim, tecnicamente a gente poderia fazer? Poderia. Mas Tenho capacidade para isso, né? Tenho, mas foge disso que você está falando, né? Não casa com o que a gente acredita, com o que a gente quer para nossa empresa. Exato. Pode ser financeiramente bom agora? Poderia. É exatamente como você falou. Eu nunca tinha parado para associar isso à questão da marca como um ativo. Isso é muito bacana. E não quer dizer que você tem isso mapeado que você só vai acertar. Claro. Né? Não é porque você escreveu, agora eu só acerto. Não, eu recentemente, inclusive, tive que cortar alguns produtos e serviços que depois eu parando para pensar e fiz, pô, esse negócio não tá decolando por quê? A gente faz bem, pô, mas ninguém, não sei se eu posso falar, mas tesão, né? Ninguém da empresa tem tesão por isso aqui. Uhum. É um produto legal, dá dinheiro, fica bonito, a gente faz bem, pô, mas ninguém gosta, quase a gente não divulga. Quando chega a pessoa vai, vou ter que fazer, vai. Pô, é um negócio que fica massa, mas não faz sentido para ninguém aqui dentro. Poderia fazer sentido para outra pessoa e ganhar muito dinheiro com isso? Poderia. Então a gente teve que cortar serviços como esse. Não é o mesmo ânimo, não faz sentido para aquelas pessoas ali, não leva a gente mais próximo de fazer um impacto real nas empresas. É o que a gente mais quer, ajudar as empresas a fazerem diferente para fazer diferença. A gente tem esse lema lá dentro. Então, a gente cortou alguns serviços, alguns outros a gente não cortou, mas a gente percebia que o quê? Pô, o cara vem aqui, ele quer tal serviço. Por exemplo, um serviço de design de apresentações de slides. Ele fala, Saulo, vi a sua apresentação numa palestra, vi sua apresentação num pitch de vendas aqui do seu estúdio, eu quero uma também, quero que vocês façam para mim e tal. E ele tem a marca dele que não fez com a gente, não tem um mapeamento de propósito. Beleza. Vocês fazem? Fazemos, vamos fazer. E aí, durante o processo, você tem isso? Não. Isso aqui, não sei, vamos decidir assim. Então. Não fazia sentido, então. Poxa, então a gente tá fazendo só para a apresentação do cara ficar bonita. E aí começou a não fazer sentido pra gente. Entendi. Tá? Começou a não fazer sentido pra gente. E aí, pô, então peraí. Esse produto é legal? Faz sentido pra gente? Faz. Mas pra quem? Pra esse cliente que chega do nada ou pro cliente que já fez a marca com a gente, já tem um propósito, né? Já tem a clareza que isso é importante e tem um material visual completo, né? Que vai permitir a gente fazer a apresentação mais bonita possível. Porque às vezes a gente ficava limitado pela identidade do cliente. Entende? Então, quando a gente caiu essa ficha, pronto, a gente continuou com o serviço, mas só para quem fez marca aqui. A gente consegue dar o melhor da gente, vai entregar o que a gente acredita,
mas para quem já está no barco com a gente. Então, se você quer ser cliente hoje do estúdio, você pode ser por esses 3 produtos. E esse outro? Faço, mas faça primeiro esse. Entendi. Que aí você vai ter uma base pra gente começar. Você tá querendo botar a carroça na frente dos bois, você tá querendo fazer um negócio massa aqui, mas você não tem a base para construir isso. Então, a gente teve que fazer esses aparos recentemente, agora no início do ano. E eu tô falando disso há um tempão. Então, toda hora você refletindo. Por isso que os caras fazem aí Bill Gates, Mark Zuckerberg, faz uma semana de reflexão. Né? Faz um Think Week, né? Eu já fiz, eu consegui passar só 3 dias, né? É angustiante você passar 3 dias sozinho só com seus pensamentos, sem celular, sem nada. Já fiz isso. Deve ser agoniante. E aí é refletir. Se você não para refletir no seu negócio, no propósito, no que ele acredita e no que ele quer transformar, vai acontecer aleatoriamente. Não vai deixar de acontecer. Vai acontecer o que o cara decidir lá, né? O seu gerente, o seu funcionário. As pessoas vão agir como elas querem. Se você perguntou de cultura, cultura está embasada em propósito, que está embasada em valores. Então, tudo está embasado nos valores. E se você não para transmitir isso, as pessoas não vão aceitar. A cultura ela vai existir de qualquer jeito. Ela vai ser formada por pessoas. Se você não para criar momentos de cultura, para direcionar um pouco, você não tem como regrar e definir a cultura, ela vai acontecer. Mas você não dá um norte, ela vai para o lado que o vento soprar. Então, propósito, cultura, você tem que estar martelando, você tem que estar dando demonstrações com as suas decisões, com as suas atitudes, constantemente. Senão, você para de pensar nisso e, às vezes, uma atitude que você nem queria estar tendo, você acaba tendo sem porque não está pensando muito. E isso acaba resultando numa cultura, numa atmosfera que não era que você desejava. Entendeu? Entendi. Vou fazer a trend do Instagram porque vai dar muito view. Pô, aí você começa a passar uma imagem, você era para passar uma imagem mega formal. Começa a fazer trend. Pô, ficou cômico. Pô, ficou descontraído. Pô, mas eu não queria uma imagem formal. Minha comunicação não é séria. Por que eu tô fazendo isso? Só para ter view? Eu tô atingindo as pessoas que realmente vão virar meus clientes e quando chegar aqui vão se decepcionar porque eu não sou o cara do Reels, eu não sou o cara do Trend, né? Se você é o cara que você na vida real, você na Trend, às vezes você não vai atingir a maior quantidade possível de pessoas, mas você vai atingir a pessoa que deveria ser atingido, que quando chegar aqui vai ver que você é a mesma pessoa e vai confiar em você, porque ela veio achando que você era alguém. Chegou aqui e comprovou, ela continua com você. Né? Eu não sei se fez sentido para você. Bastante. Mas a gente tenta trazer isso um pouco para os clientes. Então, às vezes, surgem as ideias para a gente fazer comunicação no estúdio. Não, isso... E às vezes eu gravo. Pô, quando eu assisto, pô, não é a gente. Não tá de acordo. Vamos fazer isso, não tem nada a ver. Vamos, deleta isso aí. Então, você tem que estar o tempo todo refletindo sobre isso. E, Saulo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho bem interessante. Eu gosto de perguntar um pouco de segmento. E aí eu queria que você dissesse a principal característica, tanto positiva como negativa do teu segmento. Vamos englobar teu segmento, assim, dá o nome, né? Porque dentro do segmento, claro que tem vários estilos de empresa, mas dá o nome do teu segmento e fala assim, o que é que você acha que é uma característica ruim e uma boa? Característica, meu segmento primeiro enquadrando, né, que você pediu, seria... Pode ser bem amplo. É um segmento que é de consultoria, se for o mais amplo possível, é uma consultoria. A gente está dando capital intelectual para essas pessoas. Mas, nichando um pouquinho mais, é um segmento de design, onde a gente alinha empreendedorismo, estética, tá? Funcionalidade, permitir que ela tenha funcionalidade. Esse é o nosso segmento. E positivo, eu acho que é um segmento poderoso de transformação. É um segmento que tem a capacidade de ajudar o cliente a transformar realmente a realidade do negócio. Como eu já tive clientes que, antes de um processo de rebranding, vendiam um produto de R$120, hoje vendem por 620 e vendem mais. Não é que é 620 e caiu. É 620, 6 vezes mais, e vende mais quantidade. Então, Saulo, é mérito só de vocês? Não, a gente deu o caminho. O mérito é total da pessoa de executar perfeitamente. Né? Ele entendeu até mais do que a gente falou e ele foi além. E o mérito é total do cliente. Mas a gente participou, nem que seja com um empurrão ali no início, para a transformação. Tá? Recentemente, você vai conhecer, inclusive a doutora Raíssa, falou a mesma coisa. Pô, eu atendia por plano, passei por
treinamento de vendas, um rebranding no Senhor Estúdio, e hoje o meu posicionamento, eu saí do plano e ganho 20 vezes mais na minha consulta. Então, assim, Saulo, é só dinheiro? Não, aqui eu trouxe exemplos porque a gente acaba virando o olho muito pro faturamento. Para né? trazer Mas algo tem... objetivo. Isso, mas tem outras coisas que as pessoas... agora as pessoas estão se identificando, mostra depoimento. Então, é um mercado, e não só eu, não é só o Senhor Estúdio, é um mercado, quando o designer é bom, ele consegue ajudar o cliente a fazer grandes transformações, tá? O ponto negativo, talvez seja um mercado que grande parcela ainda não tenha aberto os olhos para o quão valioso é, tá? Você perguntou aqui, já estão abrindo? Estão, mais do que antes, mas entendi. ainda é muito... Ainda é fechado um pouco. Para o empresário, melhorou muito por causa das redes sociais, e isso tornou a pegada empresarial ainda mais visual, de você ter que impressionar. Então, a digitalização dos negócios, né, forçaram as empresas a terem um visual mais profissional, porque você tem que ter um site, você tem que ter um Instagram, você tem que ter uma foto do WhatsApp, isso forçou, né? Forçou as empresas a buscarem isso, mas ainda tem muita gente que opta pelo caminho fácil, né? Pagar ali, e eu não estou reclamando de quem cobra barato, tem mercado para todo mundo, mas eu acho que é um mercado que ainda tem muito a crescer no nível de consciência. E isso é um dos trabalhos que eu faço hoje com o Senhor Estúdio, por isso que a gente tem iniciativas de educação para o empresariado, que é para que eles tenham um nível de consciência maior. Inclusive, depois de amanhã estarei na Imersão Notável. Muitas coisas que a gente falou aqui hoje, a gente vai aprofundar lá. Aprofundar lá, tô ansioso. Vai aprofundar lá. Ave Maria. E tá cheio de surpresa. Natal nunca viu, não, um negócio assim. Posso falar isso tranquilamente. Não é vendendo peixe, mas a gente preparou com muito carinho, uma coisa muito exclusiva. Não é para uma multidão, 23 pessoas, 23 empresários, passar o dia todinho focado em fazer essa parte estratégica. A gente vai ajudar vocês a fazer isso. Só com essa conversa aqui eu já vou sair pensando. Imagine sábado, né? Pois é. Eu vou juntar as duas. Pois é. Tá. Cara, bacana. Saulo, agora eu vou fazer um momento de bate-bola. Vamos lá. Tá? Perguntinhas que você não tem o direito de explicar a resposta. Tranquilo. Deixa eu abrir aqui. Não sendo política e religião, a gente responde, né? Tem só futebol aqui. Tranquilo, eu tenho convicção das minhas decisões futebolísticas, apesar de duvidosas ultimamente. Vamos lá. Saulo, para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Pessoas. Vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Só o nome. Ou segmento? É uma fábrica de móveis. Você considera que paga muitos impostos? Não tem como dizer não. Sim. Olha aqui para a câmera e deixa um pitch de vendas do Senhor Estúdio. Me pediram para fazer um pitch de vendas aqui do Senhor Estúdio. Eu só queria convidar você a seguir a gente no Instagram, Senhor Estúdio, e ver o que é que você acha da gente. Ver que se você acredita nas mesmas coisas que a gente acredita. Segue lá, @Senhor Estúdio. Pô, Saulo, bacana. Muito obrigado por ter participado aqui de mais um Contabilizando Negócios. Tem uma lembrancinha aqui pra você anotar suas ideias. Eu sou suspeito porque eu sou colecionador de caneta, Moleskine, assim, eu devo ter uns 20, né? Caneca também. Cara, meu amigo, foi um prazer estar aqui, agradeço demais a oportunidade. É sempre bom, como eu falei, elevar o nível de consciência das pessoas quanto a negócios, quanto a branding, que é um tema que está em alta, mas que poucas pessoas sabem de verdade o que é. Show de bola. Muitíssimo obrigado pela participação.